Legal, então vamos começar aqui. Então, agradeço aí o pessoal que está online, os clientes, os assessores. O objetivo aqui, então, a gente fala, tentar fazer 1 hora aí, a gente depois abre, o chat está aberto também para perguntas aí, alguém tiver alguma pergunta pontual, quiser ir falando, eu vou olhando aqui, a gente vai trocando figurinhas com o time da Valora. E aí, sei lá, se quiser falar um pouco só rapidamente aí, em linhas gerais, o que é a Valora, o expertise da casa, onde você se destaca, qual o diferencial de você, já dou a palavra aí para vocês. Fala um Vamos pouquinho lá. também a sua história, Daniel, para a gente conhecer um pouquinho a história do fundador aí da Valora também. Vamos lá. Basicamente, eu comecei a minha vida profissional trabalhando na Price Waterhouse, com auditoria. Trabalhei 2 anos lá durante a faculdade e, na verdade, logo que eu me formei, eu fui trabalhar, no mesmo ano que eu me formei, eu fui trabalhar na época no Banco Garantia, né? Isso foi em 1995. E fiquei lá por 7 anos, entre Garantia e depois Credit Suisse First Boston, que o Banco Garantia foi, na época, comprado pelo Banco Credit Suisse First Boston em 1998. Então, foram aí 7, quase 8 anos trabalhando na dobradinha aí, Banco Garantia e Credit Suisse First Boston, sempre na área de crédito, tá? Sempre olhando a parte de crédito, sempre olhando o crédito muito estruturado, né? Que era a natureza do Garantia. O Garantia não era um banco que fazia crédito direto às empresas, esse negócio de debêntures e etc., e sim muito operações estruturadas, mais vinculadas a M&As, mais vinculadas a operações mais específicas, sempre trabalhando no mercado mais high yield, é sempre a lógica do banco. E com muito derivativo, né? Em 2002, eu saí do Credit Suisse First Boston e aí, junto com um conjunto de outros amigos, a gente montou a Valora. A Valora, inicialmente, não era a gestora. A Valora inicial era uma operação de reestruturação de empresas. Na verdade, a Valora foi a primeira consultoria especializada em reestruturação de empresas que existiu no Brasil, formalizada. E aí, na verdade, em 2005, o que eu reparei é que toda vez que você ia tocar um programa de reestruturação de empresas, você precisava aqueles capitais de ignição iniciais. E aí eu montei a Valora Investimentos, na época, com uma finalidade primária, que era desenvolver mecanismos de originação de recursos para estruturar operações de investimento nessas empresas em recuperação. E daí partiu a Valora. Eu fundei ela lá em 2015, né? 2005. Na verdade, 30 de junho de 2005. Então, a Valora Investimentos vai fazer 15 anos daqui a pouquinho. E no final das contas, a gente acabou evoluindo bastante. Eu parei de fazer operações de reestruturação de empresas e fui me dedicar especificamente ao negócio da gestora. Eu sou o CEO dela desde a criação. E a gente acabou se emaranhando muito nesse mercado de crédito privado. E aí, se vocês lembrarem, quer dizer, lá em 2005, o crédito privado era um bicho... Tinha dois ambientes de crédito privado no Brasil. Ou você tinha as grandes empresas tomando dinheiro, ou os programas de crédito estruturados, né? Que eram os FDICs e etc. Você não tinha essa... Crédito privado não era um negócio tão disseminado no mercado naquela época, né? Então, era muito mais difícil de operar. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, naqueles primeiros momentos, o nosso primeiro fundo de crédito, ele era o administrador, na época era o Pactual, né? E para você entrar no fundo, você precisava abrir uma conta corrente, para você entrar no fundo, tinha que abrir uma conta corrente, você ganhava um talão de cheque e um cartão de crédito. Para você poder entrar no fundo de crédito, imagina, nem parece que são só 15 anos, né? Mas a mudança do mercado aí foi bastante importante nesse contexto, né? É até super interessante, porque eu já tinha a ideia de montar fundos de crédito quando eu saí do Garantia, né? A gente foi, né? Na época, eu mais os 2 outros companheiros que saíram junto comigo para montar o começo do que era a Valora lá atrás, a gente foi falar com o Stuberg lá em 2002, né? A gente chegou para ele e falou que queria montar um fundo de crédito, né? E ver se ele topava fazer um seed capital no nosso fundo e etc. E ele falou para a gente voltar. Ele falou que gostava muito da gente, etc., mas que crédito não era a linha dele, achava absolutamente binário e pediu para a gente voltar em 15 anos. Né? E mais ou menos ele acertou, né? Porque ele começou lá em, sei lá, 2018, ele começou a comprar crédito no verde, né? Então, eu acho que foi mais ou menos aquele prazo. Eu sei que, enfim, a gente, de qualquer maneira, continuou nesse processo e a gente começou, então, em 2005, a desenvolver a gestora com especialização no mercado de crédito. Em 2009, que de fato a gente no começo era uma operação muito mais family office, tinha mais investidores do que eu chamo
dos 3 Fs, né? Os Family, Friends and Fools, né? Que botavam dinheiro com a gente no início, até a gente conseguir desenvolver, de fato, fundos que possibilitassem aí a gente ter investidores de uma natureza mais institucional, mais profissional e etc. E, obviamente, aí o mercado evoluiu muito nesse período, né? De lá para cá, a Valora hoje ela tem 26 fundos sob gestão, tá? A gente tem o nosso fundo de crédito de natureza mais simples, é um D15, que é o Absolute, né? E ele está desenhado aí. A gente tem uma dinâmica o seguinte: a gente a gente não tem uma crença grande na estratégia dos fundos de crédito D0, D1 ou abaixo do D15. A gente acha que o D15 é o limite mínimo aí que a gente consegue trabalhar de maneira mais estruturada. Até porque lembremos, a gente é uma casa muito especializada em produto estruturado. Então, você abaixo do ID15, você não consegue ter de uma forma segura no PL dos fundos produtos estruturados. Quando eu falo produtos estruturados, estou falando de CRA, CRI, FDIC, etc. A gente tem uma especialização grande no mercado de FDICs, por exemplo, e você trabalhar isso abaixo do ID15 e ainda assim num pedaço pequeno do seu portfólio é muito complexo, muito complicado, o risco sistêmico é muito grande e causa um risco empresarial enorme. Então, o D15, que é o Absolute, é o nosso fundo de entrada, é um fundo que ele está aí, ele começou o ano desenhado para render 115% do CDI, mas a gente acha que, na verdade, hoje o carregamento dele, o que é chamado de carrego no mercado, que é quanto ele gira no dia a dia, está hoje acima de 130% do CDI. Então, por quê? Por causa da abertura das taxas, né? Então, acho que o crédito em si também mudou um pouco de patamar no Brasil. Depois disso, a gente tem aí o Guardian, né, que é o carro-chefe da casa em termos de produto de plataforma. Ele é um D90 e é basicamente uma carteira de FDICs, né? O Guardian, enfim, o Guardian é um produto que a gente montou em maio de 2010, tá? Então, o fundo, este mês agora, de maio, ele está completando 10 anos de história. E em 10 anos de história, ele só teve um mês que ele rendeu abaixo de 100% do CDI, que foi o mês passado, não, o mês anterior, foi em março. E basicamente em cima de uma questão de marcação, não é um problema de crédito, é um problema de marcação. Mas a gente acha que ele está bem posicionado no mercado, a gente está com uma baixa preocupação no processo de crédito, depois a gente pode falar mais especificamente sobre isso. E ele está também, da mesma maneira que o Absolute, ele hoje está rodando a faixas acima de 135 do CDI. Então, ele provavelmente, ao longo dos próximos meses, ele começa a acumular ganhos aí de forma mais sistemática. Até uma coisa que eu ia perguntar, Daniel, uma coisa que você... Vamos lá. Provavelmente você talvez evolua para falar sobre isso, que, assim, como a gente tem, basicamente, tem parte da nossa alocação dos nossos clientes acaba indo ali para renda fixa, um pouco de crédito privado, para sempre dar aquela pimenta acima do CDI ali, mas a gente viu que a indústria sofreu demais aí nos últimos meses, né? Março, abril, e aí no final de abril aí começou a melhorar um pouco os spreads de crédito. E a gente percebe que nos fundos, né, da Valora, que como a gente aloca, a gente acabou percebendo ali, principalmente o Guardian, que realmente é o principal fundo que a gente tem alocação na casa, passou imune, né? Aí até uma questão assim, se poderia explicar de uma forma talvez um pouco mais didática, assim, porque parece assim, pô, mas o que eles fazem diferente? É questão de liquidez, é porque o título não está sendo marcado corretamente, ou não tem uma marcação a mercado, porque não é possível que não tenha nenhum impacto ali na cota, com o mercado todo derretendo, né, de crédito no geral. Então, a pergunta que vem para os clientes, a gente fica preocupado também, obviamente, é assim, mas o que acontece ali? O que aconteceu? Que a gente pode dizer e quais as perspectivas? Se realmente, que eles falou, tem a questão do carrego, tá, mas por que em nenhum momento teve uma marcação? E se vai mudar isso? Acho que a Ambima tem algumas coisas que estão mudando aí, se vai ter alguma marcação, vai ter umas FDICs, ou se não tem impacto nenhum para vocês? Tá, vamos lá. Bom, falando do Guardian, como a gente... e aí eu vou tecer um caminho para chegar nessa sua resposta, tá? Porque eu acho que não é uma resposta única, tá? É um conjunto de respostas. O Guardian é basicamente uma família de fundos aí que são D90 e que tem uma estratégia de alocação em FDICs, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o mercado de FDICs em si. Quando a gente começou o Guardian lá em 2010, literalmente a gente achou que ele não conseguiria passar de 50 milhões de PL. Por quê? Porque a natureza do mercado de FDICs naquele momento era completamente diversa da que ela é hoje. Você só tinha naquele momento os FDICs multicedente, multissacados no mercado, e mesmo estes eram produtos bem menores do que eles são hoje.
A indústria de FDICs nesses últimos 10 anos, ela cresceu de alguma coisa como 5 bilhões de reais lá naquele momento para hoje mais de 120 bilhões de reais. Entre esses fundos, hoje, além de ter crescido, ele cresceu com uma diversificação grande de produtos. Então, hoje, você, além dos multicedentes, multissacados, repito, o que são multicedentes, multissacados? São os FDICs que fazem aqueles financiamentos para as operações comerciais entre empresas. Então, eles compram créditos decorrentes do processo comercial de empresas contra outras empresas e de várias umas contra as outras, tá certo? São os FDICs multicedentes, multissacados. Mas a indústria também começou a fazer uma enormidade em quantidade e em volume de FDICs, por exemplo, ligados a utilities. O que é isso? São FDICs ligados a companhias de energia elétrica, de água e etc., que são baseados, por exemplo, na compra de recebíveis de contas de luz e de água de uma cidade, tá certo? Então, tem ali conta comercial, conta residencial, conta de todas as naturezas. Você tem também os FDICs que cresceram nesse processo de crescimento dos cartões de crédito no Brasil. Então, caras como Nubank, caras como Crediz, que são caras que fazem operações de cartões de crédito no Brasil, eles se financiam através de plataformas de FDICs. Tá? E isso, o que o FDIC compra? Ele compra um recebível contra milhares de CPFs, pessoas físicas. É um crédito, assim como o de utilities, profundamente baseado com base estatística. Então, é uma infinidade, literalmente milhares de pequenos recebíveis de diversas naturezas em regiões geográficas diferentes. Além disso, quer dizer, você começou a ter as ferramentas de capital de giro das grandes empresas. Então, se você olhar no Guardian hoje, a gente tem lá cotas de um FDIC que compra os recebíveis da Brasil Foods contra caras tão grandes quanto o Pão de Açúcar. Tá? Então, tem lá cotas dessa natureza. As empresas grandes começaram a usar a ferramenta do FDIC como parte da sua estrutura de capital de giro. Já faziam isso caras como a Braskem, que tem um fundo chamado Chemical, que é um FDIC que tem mais de 8 anos de mercado, que é um FDIC gigante, superior a 1 bilhão de reais. A BRF faz isso. Pra você ter uma ideia, quer dizer, as pessoas não sabem, mas a Volkswagen tem FDICs, a Petrobras tem FDICs, enfim, todas as grandes companhias brasileiras, acho que à exceção de alguma que outra, tem hoje mecanismos de FDIC. A Energisa tem. Tá? Então, o FDIC é uma ferramenta que tem sido, ao longo dos últimos anos, também inserido na parte de mercado de capitais dessas empresas. O outro fundo que começou a se desenvolver também foi os consignados. Então, hoje, boa parte dos consignados públicos do país, eles originam recursos através de FDICs para fazer os empréstimos em consignado. Aí as pessoas têm um pouco de medo e falam assim, mas o consignado não tinha lá a questão de não pagar, etc. Vamos guardar um pouco a proporção do que a gente está vivendo nesse momento. Quer dizer, o que a gente está vivendo nesse momento é uma equação de 2, 3, 4 meses, tá certo? O pagamento de pensão, o pagamento de aposentadoria, ele pode até passar 3 meses sem pagar, mas ele não vai deixar de pagar mais para frente, tá certo? Então, a questão de você perder capital principal nessas operações é muito baixa. Então, primeira coisa da sua resposta, as ferramentas melhoraram substancialmente. Vários tipos de FDICs se multiplicaram ao longo desses últimos anos. Segundo, hoje tem FDICs fechados e FDICs abertos. Então, eu consigo ter um FDIC hoje com prazo de resgate de 30 dias. Terceiro, o FDIC, por ser um produto mais estruturado, ele não foi acessado diretamente pela pessoa física, pelo menos os bons FDICs. Então, o que acontece? Os FDICs eles nunca trabalharam com taxas amassadas da mesma maneira que um CRI ou uma debenture de mercado 400 trabalhou. Né? Nada contra esses produtos, porque eles são dimensionados de forma diferente. De repente, você tem um CRI de Cirela, que é um excepcional risco de crédito, mas a gente sabe que naquele momento ali atrás, em cima do amassamento de taxas, ele foi vendido a 96% do CDI, 98% do CDI, tá certo? Como gestores de fundos estruturados, a gente nunca comprou produto amassado dessa maneira. Então, não é que eu não peguei a parte de baixo, é que eu nunca comprei produto tão amassado que teve uma reprecificação dessa natureza, tá certo? Se você for olhar os nossos FDICs, há 3 anos atrás, a gente começou um movimento, 3 anos atrás, e aí, enfim, é aquela velha história. Às vezes você mira numa coisa e acerta em outra, tá certo? A verdade é essa. A gente nunca teve, obviamente, nunca podia imaginar que ia acontecer um negócio que nem uma pandemia dessas. Mas a gente já tinha uma visão de que você teria uma redução da taxa de juros no Brasil. A gente teve esse processo, tanto é que a gente abriu fundos relacionados diretamente a isso, tá certo? A gente imaginou
começou a puxar os produtos e começou a trocar a carteira do Guardian de produtos que eram percentual do CDI para CDI+, há 3 anos atrás, literalmente. E a gente acabou construindo uma carteira ao longo desse período que, no final das contas, nos protegeu muito desse processo de queda da CDI e próprio marcação de mercado. Por quê? Quando começou a marcar mercado agora, você imagina que há 3 anos atrás você estava com o CDI a 10, né? Era até mais, há 3 anos. Mas vamos falar, 2 anos atrás você estava com o CDI a 10, né? A Selic a 10. E eu fiz um produto lá que pagava CDI mais 3. Era 130 do CDI. Esse produto, esse específico que eu estou falando, tem 5 anos de prazo. Ele está na minha carteira até hoje. Ele está CDI mais 3 na minha carteira, só que hoje isso representa 180 do CDI. Então, se a Mellon fosse remarcar esse produto hoje, ela remarcaria para uma taxa superior a 180% do CDI com o conjunto de garantias, cota subordinária que ela tem? Bem pouco provável, entendeu? Ou seja, o caminho que me protegeu da redução da taxa de juros Selic me protegeu do processo de marcação dos mercados. Okay. E não é por acaso. Na verdade, quando você olha uma dinâmica de um gestor como nós, eu estou olhando o tático, que é a questão da aplicação, do resgate, do 30 dias, 60 dias, 90 dias, e eu estou olhando o estratégico. Hoje, eu estou quase começando a montar carteiras em percentual do CDI. Entendeu? Por quê? Porque a 3% de taxa de juros, a 3,5% do CDI, do CDI, de repente hoje eu montar estruturas a 200% do CDI, que é o mesmo CDI mais 3 que eu tenho, tá beleza. Daqui a 3 anos, na hora que o CDI começar a puxar e ele tiver a 7, eu vou estar 200% do CDI, eu vou estar fazendo CDI mais 7. Entendeu? Entendi. Então, essa é a diferença, muitas vezes, Carlos e Marcelo, de você não ter posições dessa na pessoa física, mas você ter através de um gestor. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa física, num momento como esse, ele está preocupado com o D0, D1 que está rendendo -1. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em montar a estratégia de liquidez do fundo e estou preocupado com o fundo daqui a 2 anos. Certo. E estou mudando, como o fundo, né? O fundo, o Guardian, a família Guardian hoje tem quase R$1 bilhão de PL. É um transatlântico, então eu não mudo ele assim. Eu não faço uma transferência, uma lógica estratégica de carteira como essa funcionar em 2 ou 3 meses. Eu preciso de 1 ano para botar em prática uma estratégia dessa. Tá perfeito? Então, mas em compensação, é um processo que eu já estou olhando. Você tem hoje, né? Você tem uma pandemia, taxa de juros a 3,2 agora, né? Já vem a 0,5% abaixo, sei lá, 0,7 para baixo. No final das contas não me importa muito, né? Mas você vem para baixo. Mas, de fato, você está aumentando você está aumentando o endividamento público, você está criando, você está reduzindo o PIB, etc. Alguma dúvida de que daqui a 3 anos esse processo vai ser inflacionário? Alguma dúvida? Você não vai ter inflação de demanda, mas vai ter inflação em cima do processo de tomada de dinheiro do governo. O governo vai ter que pagar mais para se endividar. Certo? Então, pode ser até que seja uma juro real maior, mas que ele vai ter que pagar mais para tomar dinheiro do soberano, ele vai ter que pagar mais. Se a Renner hoje está pagando CDI mais 3% ao ano para tomar dinheiro de 1 ano, você vai dizer que o governo não vai tomar? Não vai precisar aumentar daqui a pouco? Eu não estou falando agora, não estou falando no prazo de 1 ano, mas eu estou falando daqui a 2 ou 3 anos. E, em compensação, quando eu mudo uma posição hoje para 200% de CDI, eu não perco nada, porque eu estou a CDI mais 3 nessa posição. Entendeu? Entendi. Então, este tipo de dinâmica, ele, ao longo do processo, ele veio protegendo as nossas carteiras, protegeu a carteira no 4º trimestre do ano passado. Se você for olhar, talvez a pior rentabilidade que o Guardian teve no período do 4º trimestre do ano passado e etc., deve ter sido ali alguma coisa como 111, 112 do CDI, uma coisa assim, tá certo? Então, ele protegeu naquele 4º trimestre e ele está protegendo agora, né? Tá. Ao mesmo tempo, a gente lá atrás, quer dizer, a gente conseguiu criar essa dinâmica de colocar um fundo na plataforma que seja D90, num período, inclusive, que era muito mais difícil isso do que é hoje, né? Hoje já é razoavelmente normal você ver fundos na plataforma de 90 dias, 45 dias, até 180 dias. Né? Tem até 360, né? Alguns até 360. Aquela época que nós entramos, nós éramos os únicos, né? Únicos literalmente. Quer dizer, a gente entrou na plataforma da XP, se eu não me engano, em 2012. Tá? E, obviamente, quer dizer, a gente era o único D90 da carteira da XP. Legal. E no final das contas, esse processo ele se mostrou acertado sobre essa dinâmica, porque ele dá para a gente a capacidade de fazer esse tipo de trabalho. Tá, legal. Assim, então,
legal, acho que ficou bem fundamentado, acho que tem bem entendido aí a questão da marcação a mercado, vamos dizer assim, que não impactou justamente por toda essa dinâmica. Mas a gente entende que essa crise tem, né, a primeira onda, que é a marcação a mercado, então bolsa, enfim, todos os títulos, né, os PUs, os títulos aí derreteram. Mas talvez a segunda pergunta, né, a segunda derivada é a segunda onda que as pessoas me perguntam, questão de crédito default, que aí, obviamente, né, você falou já, bem pulverizados, emissores, pô, mas assim, como que vocês estão olhando isso? Como que vocês estão endereçando? Se você tem alguma proteção? É o grande medo dos clientes, né? Porque o cliente que é de renda variável já está acostumado com essa volatilidade de mercado. E o cliente que é renda fixa, a primeira vez, eu acho que eles estão enfrentando essa situação num fundo renda fixa da cota negativa, né? Então, isso acaba incomodando um pouco. Eu sempre falo o seguinte, né? Primeiro, respondendo a sua pergunta, a sua questão, Marcelo, com relação ao fundo renda fixa dando negativo. Né? É engraçado isso, porque a minha percepção é que, primeiro, a gente montou a indústria de renda fixa no Brasil num processo de copy and paste da indústria americana. Nos Estados Unidos você tem o fixed income, tá certo? E isso foi traduzido para renda fixa, tá certo? E no final das contas, não deixa de ser verdade. O que é que um papel de dívida de renda fixa significa? Ele é um contrato entre você, investidor, seja você fundo, seja você investidor, pessoa física, ele é um contrato entre você e um tomador de dinheiro. Esse caso pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física, qualquer coisa. E esse contrato está dizendo o seguinte: me entregue essa quantidade de dinheiro que eu, ao longo de tanto tempo, vou te pagar ou mensalmente, ou lá no final, ou etc. Eu vou te pagar este fluxo de pagamento de volta. Isso é o contrato de renda fixa. Ninguém nunca disse para o investidor que ele poderia sair pelo valor do principal no meio do caminho. Ninguém nunca falou isso para ele. E, na verdade, o que o investidor está olhando, quando você marca a carteira a mercado, o que você está fazendo é trazendo todo dia para a carteira como se você tivesse que vender ela todo dia. Quando você marca a carteira, não significa que você teve uma perda. Você concorda com isso? Você teve uma redução do preço do ativo, mas você mantendo aquele ativo e não tendo um problema de pagamento do crédito, no final das contas você vai receber a mesma coisa. Perfeito? O preço do ativo cai, mas se você segurar ele na sua carteira, o vencimento dele é exatamente no mesmo valor que ele era antes. Portanto, você não perdeu nada, a não ser que você tenha um problema de crédito. Então, o problema todo do processo da questão de negativar a rentabilidade de uma renda fixa vem da equação de você marcar a mercado os papéis, e isso é uma regra por conta dos fundos de investimento. Muitas vezes as pessoas físicas compram os mesmos papéis que tem dentro do fundo de investimento na pessoa física e acabam não marcando isso ao mercado, tá certo? É uma regra dada para que a dinâmica de condomínio funcione. As pessoas que saem antes não saem ganhando dinheiro, deixando o problema para os outros. Então, é uma regra que faz sentido, mas ela guarda essa questão e essa conceituação que lá atrás foi feita de maneira equivocada em relação ao produto, né? Mas eu acho que, grosso modo, está servindo também para um aprendizado, né, dos investidores em relação a isso, né? Eu acho que, literalmente, o quarto trimestre do ano passado foi, digamos, a formação em primeiro grau e agora a formação em segundo grau, né, com relação à questão da renda fixa, né, esse processo todo. Não, a gente até fala que a gente, no próprio escritório, né, é comum, a gente usava, às vezes, um fundo D1 ali, mas com estrutura de crédito privado como um fundo caixa, né? Então, na verdade, está totalmente errado isso, né? Vamos falar assim, né? Não, você ainda usava o fundo de renda fixa, crédito D0D1, e o pessoal que usava fundo imobiliário como fundo caixa, né? Porque tinha liquidez em D2, né? Então são o tipo da coisa que, vamos lá, pelo lado ruim é um aprendizado doloroso. Pelo lado bom é o seguinte: esse problema só existe por causa do processo de aumento da complexidade e de desenvolvimento do mercado investidor brasileiro. Por exemplo, com as plataformas, tá certo? Porque antes você não tinha esse tipo de problema, mas você passou a ter a partir do momento que você teve exatamente a criação dessa diversidade. E é super engraçado isso, né? Porque realmente você muitas vezes tem um fundo de renda variável que caiu 30% no mês, mas a pessoa não está preocupada, ela está preocupada com o fundo de renda fixa que caiu 1,5% no mês, e é uma remarcação. Não significa nem que aquele dinheiro, se você permanecer no fundo, você vai recuperar aquele dinheiro ao longo do tempo, porque o fundo que não perdeu dinheiro com crédito,
esse é óbvio. O ponto número 1 é não perder o dinheiro com crédito, foi uma remarcação, o que significa que o carregamento daquele fundo, que, por exemplo, estava 110% do CDI, virou 114% do CDI. Portanto, aquele dinheiro que você perdeu naquele momento, naquela cota, você vai recuperar ele em rentabilidades melhores ao longo do tempo. Perfeito? Então, é uma dinâmica diferente de fundos, eu acho super importante e, no final das contas, é um processo de aprendizado que, apesar de ser doloroso, ele vai acabar cumprindo a sua função de melhorar aí a sistemática no processo do investidor. Sob o ponto de vista de crédito, agora abordando a questão do crédito que você estava falando. Vamos lá. Acho que um dos principais pontos, quando você pensa numa carteira de estruturados como a nossa, e aí voltando um pouquinho lá atrás, por que a gente começou, por que a gente decidiu investir em FDICs? Pô, não é um instrumento fácil, não é simples, é complicado, é mais complexo e tudo isso. Mas o FDIC, ele tem algumas naturezas específicas muito interessantes, né? Primeiro, você investe em um FDIC e ele está pulverizado dentro dele, em várias operações. A grande parte dos multicedentes, multissacados que a gente tem aqui dentro de casa, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem FDICs de mais de R$1 bilhão no mercado, Red Factor, Cifra e etc., que tem tickets médios por operação inferiores a R$1.000. Você sabe o que isso significa? Significa que no fundo de R$1 bilhão o cara tem 1 milhão de operações. Então, você não está emprestando dinheiro para uma pessoa ou para uma empresa e indo rezar na igreja para ver se aquela empresa volta o dinheiro para você. Você está emprestando pequenos pedacinhos para 1 milhão de empresas, ou pessoas, ou diferentes transações. Às vezes não é 1 milhão de empresas, são várias transações pequenas de mesmas empresas, mas são duplicatas diferentes. Uma pulverização grande. A maior parte desses fundos, eles expõem no seu PL até 2,5%, 3% do seu PL a um único risco de crédito. Então, isso é a primeira fonte, quer dizer, você tem um crédito, e aí não estou nem falando da questão das contas de água, luz e consignado, e mesmo cartão de crédito, tem uma pulverização enorme dentro dos fundos. Aí, em segundo lugar, a gente compra cotas sêniores, que tem uma proteção de uma subordinada dentro. Então, tem fundos que a gente tem aqui, Carlos e Marcelo, que o fundo tem mais de 40% de subordinação abaixo da nossa cota sênior. O que é que isso significa na prática? Eu estou dando dinheiro para 1 milhão de operações e se 40% delas em valor derem errado, ainda assim eu não perco dinheiro. Perfeito? E aí, em terceiro lugar, existe um negócio chamado subordinação estrutural da cota, que é o seguinte: naturalmente, vocês todos devem saber, os FDICs eles não dão dinheiro nas mesmas taxas que toma dinheiro a Vale do Rio Doce e a, sei lá, Suzano. Perfeito? Os FDICs eles dão dinheiro hoje a taxas mínimas de 1% ao mês. O que é que significa isso? Toda a remuneração representada por aquele patrimônio de cotas, no final das contas, acaba gerando uma subordinação estrutural adicional à minha cota sênior. Por quê? Porque toda a rentabilidade ela se soma à cota subordinada na proteção da minha sênior, num processo como esse. Portanto, é uma metodologia que a gente carinhosamente aqui fala que é a metodologia de cebola, né? No final das contas é o seguinte: você vai ter que tirar uma camada, tirar outra camada para me pegar lá no meio. O que é que nós estamos falando na prática? Tem fundos aqui, para vocês terem uma ideia, tem FDICs investidos por nós, que eles têm 40% de subordinação e 15% de caixa hoje dentro do fundo. Ou seja, e aí, quer dizer, 40% tem às vezes até mais do que isso. Eu estou falando de 50%, porque o caixa é uma subordinação minha. Eu sou o primeiro a receber, portanto, está em caixa no fundo, é meu aquele dinheiro primariamente. Então, são fundos que você, às vezes, tem que ter um processo onde a carteira inteira, onde o principal dono da cota subordinada é o consultor do fundo e gestor do fundo, portanto, ele é o primeiro a sofrer a perda do crédito que ele dá mal feito. Perfeito alinhamento de interesse, perfeito? Eu recebo primeiro e ele tem a primeira perda de um crédito que ele dá, na ordem de 50%. Então, significa o seguinte: para eu ter um problema de crédito numa estrutura que nem essas, tem que romper 50% do dinheiro do dono do negócio, que é o cara que está fazendo as operações, que está pilotando a recuperação das operações. Tá? Então, e aí, mais uma vez, são caras
que tem caras desses que a gente investe há mais de 12 anos, tá? São caras que iniciaram a vida deles com factories. O cara descontava cheque. Hoje o cara tem fundo de R$ 1 bilhão. Tá? Esse cara passou por, no mínimo, 15 crises desde 1995 até hoje, como eu, né? Eu já passei por 12. Tá? Eu fiz a conta esse dia atrás. Essa é a minha 12ª crise. Então, são caras que, um pouco mais de um ano atrás, passaram pela greve dos caminhoneiros, aonde você teve uma resultante muito parecida com essa de hoje, que é a queda no nível de recebíveis para esses caras. Então, são pessoas que têm uma experiência muito grande nesse tipo de mercado. Eu estou falando aqui dos multicedentes, muito sacados. Né? Quando eu estou falando de dinâmicas estatísticas, é um pouco diferente. Né? Uma carteira de recebíveis em cima da conta de eletricidade da cidade de Cuiabá, tá certo? Beleza. O governador pode até dizer que o cara não precisa pagar contas durante 3 meses e, portanto, 20% da população não vai pagar. Para vocês terem uma ideia, cruza pela conta de circulação vinculada a esses FDICs alguma coisa como 8 vezes o pagamento mensal para a liquidação das operações. Quer dizer, se você tiver 40% de inadimplência na conta daquele mês, não vai prejudicar o FDIC. Entendeu? Porque o FDIC está plugado diretamente na receita da companhia elétrica. Não precisa nem passar pelos custos e ele me pagar de volta. O dinheiro da conta corrente, quando o sujeito lá numa determinada cidade paga a conta de eletricidade, o dinheiro cai na conta vinculada do FDIC. Não vai nem para a empresa. Tá? Então, esses eventos todos, e obviamente aqui, vamos lá, vou fazer algumas conceituações. São produtos muito diferentes, muito específicos, muito especializados. Eu sou o primeiro cara a dizer que uma pessoa física não deveria comprar um FDIC diretamente na pessoa física. Tá? Por quê? Primeiro, os FDICs que vão ao mercado nessa forma de pulverização e etc., os melhores FDICs no mercado eu compro em lotes de 5 a 10 milhões de reais. Eu estruturo as cotas. Eu faço o regulamento dos FDICs, eu faço o regulamento da cota. Eu vejo exatamente qual é o grau de subordinação que eu preciso para aquele nível de risco. Um FDIC tem 40% de subordinação e o outro tem 20%. O de 40% é melhor que 20%? Não. Depende da concentração que você tem dentro da carteira de ativos. Se dentro do cara de 40% você tiver uma concentração de 10 caras com 5%, ele é pior do que um de 20% que tem lá contas de eletricidade, uma dinâmica como essa que eu estou falando. Então, não compre FDICs diretamente. Eles não são ferramentas adequadas para o investidor pessoa física. Compre através de carteiras, né? E aí, enfim, estou puxando um pouquinho para a brasa aqui, para a minha sardinha, mas você deveria ter. Eu faço o mesmo discurso, tá, Carlos e Marcelo, em relação a CRIs, tá? Eu não tenho preocupação nenhuma se você comprar uma CRI-Venture direta no mercado. O que eu chamo de CRI-Venture? CRI-Venture é o CRI da Cirela, tá? Mas não vá se meter num CRI 476 na pessoa física. Tá certo? Porque a hora que você tiver que renegociar aquele papel e você não for um gestor, desculpa, mas você vai ter problemas. Tá certo? Não, e mesmo sendo uma 400, vamos lá, a gente sabe, o que vem para a plataforma tá no spread já foi para o saco, né? A gente sabe que o institucional já tomou ali, isso é bom. O que foi ali é o que já passou pelo primeiro grande filtro, que nem você falou, eu já tomei. Você pode falar isso ou não? Mas assim, legal, acho que você falou, pontuou. Agora, assim, você não. Algum cenário de estresse você tem feito, ou tem ponderado aí, sei lá, a gente vê que está melhorando um pouco aí no mundo, Europa, abrindo portas, Estados Unidos, assim, enfim, mas assim, se isso se afastar por 2, 3, 4 meses, tiver uma segunda onda, você tem algum cenário de estresse que isso poderia te criar algum mecanismo de segurança aí? Cara, a gente faz isso todo dia, tá? Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho algumas leituras aqui que são muito pessoais minhas, né? Eu trabalho com uma forma que é o seguinte: eu acho que a pandemia vai ser menos rigorosa do que é projetado antigamente. Quer dizer, você tinha gente aí achando que ia morrer, sei lá, 2 milhões de pessoas no Brasil, aquelas histórias todas. Eu acho que não há que se julgar o que é rigoroso ou não rigoroso. Não estou fazendo um julgamento de natureza qualitativa, nada disso, mas eu acho que ela será menos rigorosa. Mas eu acho que o problema econômico vai ser mais rigoroso do que antes. Então, dentro desse contexto, a gente vem sim trabalhando os nossos portfólios. E aí, o que a gente fez, cara? Há 2 meses atrás, antes inclusive do carnaval, a gente olhando aquele cenário, a gente começou a imaginar quais eram as empresas que teriam maiores problemas com isso. Então, por exemplo, naquele primeiro momento, a gente saiu de algumas posições que a gente tinha de locadoras de automóvel,
A gente nunca teve aviação, porque, cara, eu não gosto do setor de aviação, entendeu? Um setor onde até a empresa japonesa quebra, cara, eu tenho problemas, entendeu? É um problema estrutural, a gente nunca teve. Mas no final das contas, quer dizer, caras como locadoras e etc., a gente saiu, e inclusive depois voltou, tá? Porque, vamos lá, uma coisa é você sair de um papel, tipo a Movida, por exemplo, né? Quando ela estava tradando a CDI mais 2, mas uma coisa é você não entrar nele, às vezes a CDI mais 6, CDI mais 7, eu não tenho problema. Eu não acho que a Movida vai quebrar, tá? Eu acho que ela vai sofrer, mas não vai quebrar. Era uma questão de precificação, perfeito? Outra coisa, em relação aos FDICs, a gente fez um inventário dentro de casa para ver quem eram as operações que estavam mais sensíveis a esse tipo de operação. Então, começamos a olhar, por exemplo, se tinha FDICs nossos que estavam concentrados no setor de vestuário. Outro setor que a gente olhou lá atrás, a gente já não gosta muito e a gente até deu bola preta, FDICs relacionados, por exemplo, à cadeia frigorífica, entendeu? Então, este tipo de dinâmica, mais uma vez, FDICs que tinham pulverização, tinham subordinações muito pequenas em relação à concentração de ativos. Então, a gente tinha várias carteiras nossas que tinham liquidez, a gente podia pedir resgate, a gente pediu o resgate de algumas carteiras. Tinha carteiras nossas que estavam mal precificadas e tinham liquidez. Então, beleza, ok, era uma boa taxa lá atrás, eu estava muitas vezes a CDI mais 2 num FDIC que tinha liquidez em 30 dias, mas passou a não ser. Eu fui lá e resgatei o papel e aloquei, por exemplo, em coisas como Saneago, que é um FDIC de uma operação de águas e etc., que a gente comprou CDI mais 6. Tá? É um AAA. Quer dizer, e aí você teve Furnas, né, o Império, você teve a Eletrobras, você teve etc. Você teve coisas. A verdade foi a seguinte, né? Durante ali umas 3 semanas, mais ou menos, você teve uma Black Friday de ativos de crédito assim impressionante, né? É isso que eu ia te perguntar, Daniel. Se você estava com caixa para aproveitar essa vamos lá. Mais uma vez. Compra aí Mais uma vez, aquela velha história, um olho no peixe, outro no gato, né? Cuidado com a liquidez e, em compensação, a gente olhando aqui e comprando umas operaçõezinhas, entendeu? E muitas vezes até vinculando a entradas de dinheiro. Falando assim, beleza, vamos conversar aqui com 2 ou 3 parceiros mais próximos e explicar para o cara, eu quero comprar uma carteira aqui de 5 milhões de reais do ativo A, B, C e etc, tá vendo isso e etc. Pô, você não tem como trazer esse dinheiro para mim, né? O cara aporta capital, eu vou lá e compro, tá certo? Mas numa dinâmica como essa, sempre olhando muito a liquidez, muito consciente, muito conservador na dinâmica de liquidez, como a gente sempre foi, né? Mas tentando aproveitar ao máximo também a formação de portfólio, né? Porque afinal de contas passa por você um ativo, um trem desses, né? AAA desses, a CDI mais 6 e etc. Pô, é difícil, né? Você não ter você ali não ter ali uma vontade de comprar um ativo desses, né? Porque a gente conhece o ativo, quer dizer, não é uma dinâmica de alguma coisa que vai dar errado. Bom, dito isso, quer dizer, o que eu enxergo, tá? Eu acho que vem uma segunda onda de crise, sim, etc. Eu acho que não vai machucar tanto em relação à marcação, porque os papéis estão bem marcados, cara. Quer dizer, os papéis eu acho que... E dá para ver isso, tá? Nos últimos 15 dias, claramente, deu para ver nos mercados. Tanto é que, repito, eu comprei operações a CDI mais 6 naquelas semanas que hoje estão tradando a CDI mais 3,5. Entendeu? Ou seja, aquela anormalidade da questão do preço do crédito, ela, grosso modo, sumiu do mercado, tá? Você não tem... A semana passada eu passei o chapéu tentando comprar uma cota de Sabem e etc. Ninguém quis me vender fora da curva. E eu liguei para 10 pessoas, cara. Significa que o cara não está apertado com a liquidez. Tá perfeito? Então, literalmente, quer dizer, a minha impressão é que... E a gente acompanha, tá? A gente acompanha aqui diariamente mais de, sei lá, 100 ativos com relação à curva diária. Claramente, a gente vê que as curvas de precificação estão bicadas para baixo, tá? Então, eu não sei se a pandemia tá, mas as curvas de ativos estão, tá? E aí, o que é o lado interessante sob o ponto de vista do investidor? Primeiro, cara, de modo algum é momento de sair. É WO no momento completamente errado, porque você vai pegar a curva exatamente no pé contrário, tá? Literalmente, eu acho que você tem uma devolução aí, os fundos estão com um carregamento excelente ao longo dos meses, quer dizer, você tem caras aí, o Guardian mesmo, quer dizer, eu estava vendo a ferramenta do Guardian, o Guardian tem dias na marcação aqui, ele provavelmente vai para uma faixa de uns 140 do CDI, entendeu? Porque da forma que eu tenho visto as marcações diárias que estão vindo, as cotas diárias, há 2 semanas que ele rende acima de 150 do CDI, certo? Okay.
Então, é óbvio que ele teve uma marcaçãozinha ou outra lá atrás, e por isso que ele entregou um pouquinho abaixo do CDI, por exemplo, no caso do Advisor, o mês passado, não do Guardian, mas do Advisor, mas essa curva ela foi assim, a metade do mês veio vindo para baixo e depois o resto do mês veio vindo para cima, entendeu? Então, o composto do mês resultante é aquele, mas se você pegar só a figura da segunda parte do mês, ele rendeu mais de 150 do CDI. Tá. Então, claramente, eu não acho que é o momento de você dar WO nos mercados de crédito. Tá? Então, eu ia te perguntar isso, porque às vezes é uma preocupação para a gente importante aqui do ponto de vista de alocação, de olhar justamente como que está o passivo, né? Se está tendo muito resgate ou não. Como que está isso aí dentro de vocês? Porque quando está numa plataforma, né? Às vezes quando você falou, está no Family Office, você tenta ali chegar mais próximo até do investidor final. Quando você está numa plataforma, são muitos layers e aí você perde um pouco isso, seu passivo às vezes fica bem pulverizado, mas também entra ou sai muito dinheiro. Como que está isso aí? Tá ok? Vamos lá. A gente, durante um período que provavelmente foi ali a primeira quinzena, eu gosto de separar o mês de abril em duas partes, tá? Eu acho que a primeira quinzena de abril ela foi mais março e a segunda quinzena de abril ela foi mais maio, tá? Primeira quinzena de abril e a última semana de março e as duas primeiras semanas de abril, a gente acabou tendo um movimento de resgates um pouquinho superior ao histórico, mas literalmente um pouquinho, tá? A gente realmente, quer dizer, está com zero preocupação em relação ao nível de resgate que a gente tem no fundo, tá? Literalmente, quer dizer, a gente trabalha sempre com uma liquidez do fundo superior a 40% com relação de liquidez no prazo de resgate, quer dizer, no processo descartados os nossos resgates já existentes, e a gente tá muito longe, tá? Quer dizer, os resgates normais, como o Guardian tem uma janela grande de 90 dias, ele carrega um volume de resgates grande, porque ele carrega 90 dias de resgate. Mas eu diria para você o seguinte, em relação à nossa média histórica, ele não está nem 20% acima. Tá? Então, do camada de resgates, a gente tem uma média histórica baixa de resgates no Guardian. Então, a gente está zero preocupado em relação a isso, tá? No processo de resgates. Até porque o fundo, enfim, eu acho que, no contexto geral, ele foi aquele produto que meio que ficou guardando posição, né? Ele ficou ali aguentando o tranco da volatilidade dos outros ativos, né? Então, minha impressão um pouco é a seguinte, né? O sujeito está mais preocupado ainda em zerar as posições super negativas do que fundos que estão entregando ainda dentro do que ele está entregando que ele está entregando razoavelmente dentro do mandato dele, tá certo? Tá certo. Então, não estamos com nenhuma preocupação. O nível legal. de aumento de resgates foi mínimo em relação ao histórico. Bacana, bom saber. E, bom, a gente falou um pouco aí de crédito, né, estruturado, FDICs, aí a gente tem a figura do Valora Guardian como principal flagship da casa, mas você também falou do Valora Absolute, né, que é isso, né, que também tem uma liquidez maior aí, tem um target de retorno, que é CDI mais... Vamos lá. O Absolute ele é uma carteira primeiro, o Guardian é um fundo voltado para qualificados. O Absolute é público-alvo geral. Ele tem 20% da carteira dele que é estruturados. E é exatamente a mesma competência de gestão do Guardian e etc. Tá certo? Depois disso, ele tem LFs, debêntures, então ele sofreu um pouquinho mais, menos do que a indústria, mas ele sofreu um pouquinho mais com a crise. Mas, em compensação, ele teve zero problema de crédito, ele literalmente está marcado. Então, eu diria para você o seguinte, ele está carregando hoje uma carteira que está rendendo acima de 130 do CDI, tá certo? Então, talvez ele custa um pouquinho ali, etc., mas ele provavelmente tem uma dinâmica de entregar ao longo dos próximos meses, não tendo um problema de crédito, a gente não está vendo problema nenhum de crédito nele, deve entregar alguma coisa na faixa de 120 do CDI. E o Guardian deve ir para um patamar superior na faixa entre 130 e 140 do CDI. Tá. E aí, assim, acho que tem até uma pergunta relativa a isso, você também tem uma estratégia para fundos imobiliários, né? Você tem o Vigir 11, né, que é a estratégia de vocês. Inclusive, tem uma pergunta aqui, acho que eu vou ler. A Valora possui o Vigir 11, que é um fundo de recebíveis indexados ao CDI. Atualmente, a carteira do CFI está em torno de CDI mais 2,5. Uma afirmação aqui, depois você até confirma se é isso. Da mesma forma que você comentou para o fundo Guardian, devemos esperar uma transição gradual dos CRIs para CDI, de CDI mais para percentual do CDI na carteira do Vigir? Vamos lá. Primeiro, sim, a gente tem uma área de negócios imobiliários, tem um sócio da Valora que toca isso, que é o Vedrossi, tá certo? Na verdade, a gente tem 4 fundos imobiliários dentro da casa, 2 deles listados, tá? 2 deles não são listados e são produtos para profissionais. Então, o público-alvo desses outros fundos são os fundos de investimento e não os investidores diretos.
Estão 2 fundos listados, o VGIR e o VGIP11. O VGIP11, ele inclusive entrou em cena logo antes da crise. Assim, ele foi literalmente o último fundo imobiliário a liquidar antes da crise. O VGIR é um fundo atrelado, ele é um fundo de CRIs. Tá? Então, primeira distinção. Sempre quando você vai falar de fundos imobiliários, tem que saber se você está falando tijolo ou crédito. Porque, vamos lá, os fundos CRIs, que são crédito, eles são mais correlacionados com os fundos de renda fixa. E os fundos tijolo têm uma correlação maior, apesar de que essa comparação não é perfeita, e por favor não me peguem no pé da letra, com a renda variável, tá certo? Porque eles estão mais atrelados a, muitas vezes, equações direcionadas com shopping centers, aluguéis e etc. Isso tem a ver com PIB, isso tem mais a ver com o produto de renda variável, tá? Os nossos fundos, eles guardam a mesma relação que a casa com relação a crédito estruturado. Então, são, grosso modo, o VGIR é um fundo indexado ao CDI e o VGIP é indexado à inflação, tá? Isso é IPCA e IGPM. O VGIP também é listado? É para... Sim, listado. É listado. Os 2 são listados. Okay. A gente optou por fazer 2 fundos separados exatamente porque muita gente, muitos gestores acabam fazendo tudo na mesma carteira. O que a gente quer é que o investidor tenha à disposição os 2 instrumentos para que ele monte a carteira da maneira que ele quer. Eu quero CDI, eu quero inflação. Perfeito? Então, para nós é até pior, porque dá menos poder de fogo para a gente, mas a gente acha que o mecanismo funciona melhor sob a lógica do investidor. Perfeito? Bom, o VGIR, ele tem uma característica diferente em relação ao Guardian, porque ele não tem resgate contra ele. Tá perfeito? Toda vez que alguém quer sair de um fundo imobiliário, ele vai lá e vende a cota na bolsa. Como ele não tem resgate contra ele, ele acaba tomando posições muito mais longas. Por quê? Para exatamente usufruir da melhora da curva de juros do longo prazo do que do curto prazo. Perfeito? Então, qualquer mudança estrutural dessa natureza, onde você sai de operações CDI+, para operações em percentual do CDI, ela é mais complexa dentro de um fundo imobiliário, porque ele tem essa dinâmica. É verdade que, e aí, enfim, vai aqui uma questão que está nos nossos relatórios, inclusive, a gente, a partir de alguns meses atrás, começou a montar várias operações onde a gente trava um determinado para cima e para baixo. A gente põe algumas dinâmicas de precificação dupla nos papéis. Por exemplo, protegendo quanto a quedas maiores do CDI. Então, eu vou lá e faço uma operação a CDI mais 4, por exemplo, no CRI, e eu ponho uma taxa mínima de 8,5% pré-fixados, entendeu? Porque eu protegi da queda do CDI. E, ao mesmo tempo, a gente tem olhado dinâmicas de fazer operações novas na dinâmica onde eu ponho o CDI+, mas eu também ponho proporção de CDI dos 2 o maior, entendeu? No caso dos CRIs, como a gente estrutura muito, perto de 60% da carteira dos fundos imobiliários, nós estruturamos as operações diretamente, quer dizer, os CRIs. E não tem nenhum conflito nisso, porque absolutamente toda a remuneração decorrente de qualquer taxa de estruturação, distribuição que tem as operações vai parar dentro dos fundos imobiliários, tá? O que acontece é que a gente consegue uma dinâmica de precificação melhor nesses ativos, porque são ativos bem mais estruturados e muitas vezes nós somos os compradores únicos do ativo. Então, é verdade o que você está falando, tá? A carteira, na verdade, a carteira bruta do VGR11, ela rende mais do que CDI mais 2,5, ela rende uma faixa de CDI mais 3,5 a 3,9. Ele tem um conjunto de custos anuais aí na faixa de 1,5% ao ano, custos de carregamento, tudo incluído, o que resulta aí numa operação ao investidor que beira o CDI mais 2,5 aproximadamente, tá? E aí essa é a nossa, inclusive, meta de rentabilidade dentro do fundo. E é isso que ele vem entregando, grosso modo, aí ao longo dos meses. É uma coisa interessante porque é uma carteira razoavelmente contratada, porque ela está totalmente alocada, portanto, a nossa percepção aqui é que você vai continuar entregando isso mensalmente, mas independente disso, a cota sofre, né? Porque a cota sofre a intempérie do mercado de ações, no caso, o mercado renda variável. Mas, literalmente, quer dizer, no caso do VGIR 11, eu sou um cara que eu sempre sou um adepto de compra a preços como esse. Quando ele está abaixo do PL, você deveria comprar esse fundo. Esse fundo é um fundo para você comprar ele quando ele está até 105 e você vende, sei lá, 108 e você, a partir de 110, começar a vender ele, entendeu? Essa é a regra dele. Tá. Hoje ele está negociado abaixo, né? Oi? Hoje ele está sendo negociado um pouco abaixo aí, né?
Ele está negociando hoje a 80, hoje eu estava vendo, acho que é 87, alguma coisa assim. Tá bem baixo. É abaixo do PL dele. Entendeu? Tá, entendi. Eu acho uma excelente compra. Não, com certeza. O VGIP é a mesma coisa, a diferença é que ele é um fundo menor ainda, porque ele só fez o IPO por enquanto. Então, ele é um fundo que começou com perto de 70 milhões, 75, 74 milhões de alguma coisa, e, obviamente, ele provavelmente vem aí com novas emissões até ao longo desse ano. Uma coisa interessante... Isso que eu ia perguntar, você tem perspectiva já, né, sei que tem um momento agora, no deserto é difícil falar alguma coisa, mas tem expectativa de captação para esses fundos, crescer nessa área? A gente sempre tem, tá? Então... e aqui uma coisa interessante é o seguinte, por incrível que pareça, no mercado imobiliário, a gente vê aí um mercado ao longo dos próximos meses mais interessante para a gente, tá? Por quê? Porque é um mercado que ele vinha sofrendo muito com a atuação dos bancos. Os bancos estavam dando dinheiro muito barato para essas empresas e, às vezes, causavam distúrbios aí. A gente acabava tendo que ir longo demais, mais do que gostaria, para poder ganhar uma operação, esse tipo de coisa. Neste momento, o interessante do mercado imobiliário é que você está conseguindo colocar taxa de maneira relevante, né? Aí sempre vem aquela questão, óbvio, mas depois tem que pagar esse negócio, né? E etc. Mas o que vale lembrar aqui é que, diferentemente das outras operações, e muito similar, inclusive, às questões dos FDICs, você tem uma pulverização grande e você tem uma quantidade de ativos reais muito relevantes, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar o exemplo de um tipo de operação que é muito comum a gente fazer dentro dos nossos fundos imobiliários. Eu tenho lá um incorporador, o cara terminou um prédio, está acabado, ele foi vendido 70% e ele ainda tem 30% das unidades. Vamos dizer que essas 30% dessas unidades sejam 10 apartamentos com valor de mercado, cada um deles de R$1 milhão, tá? Em cima das vendas dos últimos 6 meses. Não é valor de metro quadrado vezes o valor do metro quadrado do jornal, tá? Foi vendido R$1 milhão. Então, você tem ali 30% disso, são 10 unidades a R$1 milhão cada um. Eu vou lá e empresto R$5 milhões para o cara. E pego aqueles R$10 milhões em 10 apartamentos em garantia. Perfeito? E a forma como a gente estrutura essa operação ela é a seguinte: cada vez que um desses apartamentos, eu pego a alienação fiduciária de cada um desses apartamentos individualmente. Cada vez que um desses apartamentos é vendido, esse dinheiro tem que vir para me pagar. Então vamos dizer que eu emprestei para o cara R$5 milhões com 10 milhões representados por 10 apartamentos de R$1 milhão cada um em garantia. Ele vendeu um dos apartamentos, a minha dívida vira 4, mas a garantia que era 10 virou 9. Quer dizer, eu tinha 1 para 2 e agora eu tenho um pouco mais de 1 para 2. Se ele vender mais um apartamento, a minha dívida vira 3, mas a garantia são R$8 milhões em apartamentos. Então, o que acontece é a gente chama esse tipo de operação, primeiro, ela é uma operação que ela é autoliquidável. Por quê? Para transferir a propriedade do imóvel, eu preciso liberar o cartório, eu preciso liberar a minha alienação fiduciária do registro de imóveis representativo. Se eu não liberar, e eu só libero depois que me pago. Portanto, eu consigo controlar esse circuito, eu consigo saber se não está vendido. Para você ter uma ideia, a gente dentro dos fundos tem hoje mais de 1.200 apartamentos em garantia. A gente faz uma operação de verificação em cada uma das unidades todos os meses. Vai um cara lá, de uma equipe terceirizada nossa, todo mês, em cada apartamento, e tira fotos da entrada, do hidrômetro e etc., para saber se aquele apartamento não está ocupado. É um negócio super simples. O cara vai com o celular, tem GPS, tem horário, o cara faz 20 apartamentos por dia, entendeu? Ele vai lá e tira todos os apartamentos que eu tenho. Então, eu sei que não estão ocupados. Aí, o que acontece? É uma operação que a gente costuma falar que ela é antifrágil. Por quê? Porque a partir do momento que ela vai reduzindo o valor que o cara tem que me pagar, vai aumentando a quantidade de garantia que eu tenho na operação. Ao limite de que lá no final eu tenho R$1 milhão de operação e eu tenho 6 milhões de reais em apartamentos de garantia daqui no R$1 milhão. Entendeu? Então, são formatos muito próprios do mercado imobiliário que funcionam muito bem. Tá? E aí, enfim, a nossa equipe aqui é super experiente com isso. Para você ter uma ideia, o Vedrossi, ele foi o head de incorporação da Brookfield por mais de 10 anos. Ele, no processo dele, já teve mais de 212 obras sobre gestão dele, gerenciou carteiras e fez processos de alienação, de tomada de imóvel e leilão de imóveis, muita operação. Então, é uma equipe bastante experiente, a gente está bem tranquilo em relação a esse mercado. Mas aí, geralmente, vocês vão partir por aquela 476 até para uma questão de custo ou não? Não necessariamente. Depende muito, viu? Essa estratégia, ela funciona em algumas coisas e em outras não. Vou te dar um exemplo. No VGIP, onde a gente acabou de fazer o IPO,
a gente talvez gostaria de ter um pouquinho mais de pulverização de passivo, talvez faça mais sentido fazer uma 400, entendeu? Às vezes no VGIR é mais rápido botar uma operação 476, então são estratégias diferentes, não necessariamente não guardam relação com isso, com o produto. A nossa dinâmica é sempre o seguinte, o que é que o produto falta? Ele precisa ter um pouco mais de PL, para ter um pouco mais de liquidez e um pouco mais de pulverização. Vamos partir para uma 400. Não, eu preciso trazer 50 milhões de reais de operação rápido porque eu tenho aqui um pipeline para fazer. Vou para uma 476 e faço um acordo aí e falo diretamente com os escritórios que eu sei que tem posições grandes no fundo, né? E para coordenar um processo como esse. Uma das vantagens que a gente acaba tendo é que e aí, enfim, vocês, eu espero a partir desse momento ter vocês bastante próximos do círculo aí de pessoas parceiras, é que como a gente está há muito tempo dentro da XP, eu tenho uma relação muito próxima com muitos escritórios, né? Então eu consigo conversar com esses caras de forma muito direta, objetiva e etc. E depois alinhar esse processo lá em cima com a XP. Enfim, obviamente, gostaria de ter vocês aí nesse processo para serem parceiros aí nossos de primeira hora sempre. Não, com certeza, pode ter nosso nome, Sétimo Investimentos aí anotado, a gente... Inclusive, queria agradecer até que a gente cumpriu aí com a nossa meta de 1 hora, que a gente costuma fazer. Nossa, já deu 1 hora? Você vê que o assunto foi bom aqui. Mas eu nem falei nada. Então, você vê, né? E a gente, com certeza, a gente tem, às vezes, acesso, a gente gosta de ter esse tipo de acesso, porque a gente tem um perfil de escritório com um perfil um pouco mais private mesmo, a gente busca um pouco esse perfil. E temos clientes, às vezes, maiores, às vezes, interessados em entender um pouco a estratégia, até porque o percentual de alocação acaba sendo maior. Então, a gente quer ter essa proximidade aí com vocês o tempo todo. A gente, eu vim no Family Office, a gente alocava na Valora também, já desde sempre. Então, eu conhecia, só faltava esse nosso link aqui agora, que virtualmente, mas está funcionando bem, né? Mas já, daqui a pouquinho, já a gente faz um almoço. Então, sei lá, acho que... Tem mais nenhuma pergunta? Acho que a gente pode ter ponderação aí, Marcelo. Quiser fazer alguma pergunta? Só queria saber qual que é a visão do Daniel. De repente, o que eles estão vendo aí, o mercado, tanto micro quanto macro. O que eles estão esperando daqui para frente, até o final do ano, mais ou menos? Só um briefing rapidinho para os investidores que estão aí online. Vamos lá. Eu acho, quando eu falo... E aí, especificamente falando mais de renda fixa, eu acho que vai ter determinados setores econômicos que vão sofrer sobremaneira. Tá? Obviamente, quer dizer, eu comentei aqui a questão de vestuário, tem a questão também de essa parte, por exemplo, de mais ligada a entretenimento, tá certo? Você tem bastante ativo de renda fixa de caras como o T4F, né, no mercado. Essa parte ligada à alimentação e quando vinculado, não alimentação na distribuição, né, na venda dos supermercados, mas alimentação quando vinculados a restaurantes, bares, essas coisas. Tem algumas empresas grandes, né, nesse circuito. Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Modo geral, eu acho que a indústria ela vai... E voltando um pouquinho atrás aqui, eu acho que às vezes a gente fica um pouco rabugento com essa história de pandemia e, obviamente, pegou a gente num ano que a gente esperava ser aquele ano de lavar a alma, né? Mas, de verdade, quer dizer, eu acho que em relação às empresas, digamos, se acontecesse um negócio desse 2 anos atrás, nossos problemas seriam muito sérios, tá? As empresas elas estavam bem capitalizadas, elas estavam tomando dinheiro e tomaram dinheiro muito barato ao longo dos últimos 18 meses, em volumes relevantes, desalavancaram os investimentos, a estrutura de capital da maior parte das companhias estava muito boa, ou pelo menos adequada a um processo como esse, coisa que não era 2, 3 anos atrás. Tá? Então, acho que a gente acabou entrando numa pandemia com as empresas razoavelmente bem de saúde. Obviamente, não estou falando de casos específicos, tá? Eu estou tratando aqui de modo geral, né? Lojas Renner, assim como Suzano, assim como etc. Eu acho que isso, obviamente, causa um processo, vai fazer com que o dano seja menor. Segundo lugar, eu gostaria de lembrar o seguinte, é a primeira vez numa crise que a gente não tem um problema bancário. Tá? Em 2008, com 45 dias que a gente tem hoje da primeira morte, a gente já tinha acontecido a fusão
de 2 entre os 5 maiores bancos do Brasil. Naquele momento, se vocês lembrarem, o Unibanco e o Itaú tiveram que se fundir por causa do problema da crise em 2008. Certo? A gente não tem um problema com bancos, vocês nem ouviram falar de bancos nesse primeiro momento, né? Em 45 dias de crise. Por que isso? Por causa do que a gente construiu lá atrás, que foi o FGC, os DPGEs, os CDBs com garantia de FGC e etc., e a distribuição disso via plataformas, que fez com que a captação dos bancos médios estivesse muito saudável no momento como esse. Tá perfeito? Outro ponto super importante, você tem uma dinâmica onde o governo, né, o soberano, ele não é parte do problema, ele é parte da solução. É a primeira vez na história que o Brasil entra numa crise baixando a taxa de juros. Toda vez que o governo aumenta a taxa de juros no meio de uma crise, ele compete com a solução. Porque o dinheiro, em vez de ir para as empresas, como está indo agora, porque elas estão se sujeitando a pagar CDI mais 3 numa dívida bancária de 1 ano, o dinheiro vai para o soberano, que precisa aumentar as taxas de juros porque precisa se financiar, porque está com problema de refinanciamento. Outro ponto muito relevante, o dólar bateu quase 6. Algum problema relevante resultante disso? Não. Por quê? Porque a gente não tem dívida em dólar. Nosso net de dívida com relação ao fundo soberano é negativo. Aliás, no final das contas, o dólar, nesse momento, ou a moeda, não só o dólar, o euro, etc., acaba sendo um escape da panela de pressão, porque acaba dando um processo de escape via dólar, onde a gente melhora a nossa exportação, melhora as reservas cambiais, etc., mas não causa um dano no Brasil, porque o Brasil não precisa produzir dólares. O Brasil não precisa converter dólares para pagar dívida. Como ele não precisa produzir o que é chamado de hard currency no processo, a cotação está 6, não importa. Não é que não importa, óbvio, prejudica, mas não é um dano incontornável como em 2008 e 2009 eram. Tá certo? Então, sob o ponto de vista macro, vamos lá, daqui até o final do ano, o governo ele não tem uma necessidade de refinanciamento absurda, então você vai ver as taxas de juros provavelmente caindo em relação a isso, você provavelmente vai ver a inflação, uma derrocada de inflação, muita gente falando em IPCA negativo esse mês e etc. Quer dizer, eu não me surpreenderia se a inflação desse ano, nos 12 meses acumulados desse ano, fosse aí alguma coisa perto ou inferior a 2%. Perfeito? Então, talvez até menos que isso. Então, literalmente, quer dizer, e também não vejo um grande prejuízo se esse processo for temporário, tá? Mais uma vez, eu acho que a gente tem aqui um problema de alguns meses, 3, 4. Se a gente tiver um problema de mais do que isso, como uma segunda onda de contaminação, uma dinâmica onde a questão da pandemia você libera e aí na volta explode o número de casos e etc., e de repente esse processo vai ser um negócio que a gente vai ter que conviver por 1 ano numa dinâmica de quarentena, eu acho que a gente vai ter que reavaliar. Mas a dinâmica que eu estou enxergando hoje, onde você potencialmente volta e aí você tem um reaquecimento de economia. Para você ter uma ideia, as projeções que o Dilson vem fazendo aqui dentro de casa, ele olha a dinâmica de reposicionamento das empresas ao nível de faturamento de 2018 em torno de 2024, 2025, e as empresas estão ficando de pé. Tá? Então, eu acho que obviamente, vai retirar um pedaço daquela gordura que a gente estava criando. Mas não vai, sabe, aquele negócio do Mário Henrique Simonsen, né? Ele aleja, mas não mata, tá certo? Essa dinâmica. Acho que vai ser um pouco por aí. Tá? Legal, obrigado. Acho que notícias positivas são sempre bem-vindas nesse momento que as pessoas estão mais aflitas, né? Talvez por não ter passado por uma crise sanitária, né? Vamos falar assim, uma crise diferente aí, pelo menos um histórico de curto prazo, mas acho que a mensagem foi bem positiva. Queria agradecer mais uma vez, então, todo o time da Valora, as pessoas que estão online. Converse com seus assessores, os fundos da Valora estão disponíveis na plataforma da XP, então conversem com eles para fazer a alocação, e o fundo imobiliário também, através do assessor, a gente consegue acessar a equipe, o assessor pode enviar os informes mensais aí, que são muito bem escritos, são umas casas que a gente gosta de ler, parar para olhar. E agradeço mais uma vez aí, boa noite para vocês, boa quarentena para quem está em casa. E obrigado aí, boa noite para vocês. Obrigado a todos, obrigado à disposição de todos aí, abrir a casa aí, conversar com a gente, conversar com os nossos clientes e explicar aí um pouquinho do mercado e da casa da Valora. Bom, pessoal, a gente agradece também aqui do nosso lado e vale a pena também compartilhar com vocês que todas as nossas atualizações, elas também estão sendo feitas no podcast, em todas as mídias, os streamings, na Apple, no Spotify, no Deezer, e todos os relatórios de gestões, eles também estão sendo
a gente faz upload sempre no LinkedIn e no site, tá? Agradeço especial ao Dilson que fez essa ponte aí. A gente trabalhou um tempo atrás juntos, por uns anos. Obrigado, Dilson. Obrigado aí. Cara. Obrigado, Daniel, pela aula aí. Eu que agradeço, pessoal. Muito bom falar com vocês. Estamos aqui à disposição sempre que quiserem falar, tá bom? Tá, joia. Nós também. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.